Vamos lá, então. Terceiro ano. Satisfação em vê-los. Alguém mandou mensagem aqui. Opa, obrigado, Bárbara, pelo bom dia. Então, galerinha, vamos dar continuidade à nossa disciplina, continuidade ao que nós estamos discutindo. Nós vamos falar hoje de dois instrumentos de medida, amperímetro e voltímetro ideal, tá certo? Vamos entender o que... Professor, Oi, lembra aquele exercício que o senhor falou que ia passar de novo? qual? Ah, verdade. Teve mesmo. Que foi esse aqui, ó. Foi, acho que o último. Deixa eu lembrar qual. Esse? Isso. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Lembrei. Lembrei sim. Vamos lá, podemos fazer de novo, sem problema. Vamos lá então. O que nós vamos fazer aqui? Que é a resistência equivalente entre associações esquematizadas abaixo, entre os terminais A e B. Então vamos lá, entre A e B, vou chamar aqui de um ponto C. Certinho? Esse ponto aqui, ó, é C. Esse ponto aqui, ó, é D. É D, não tem resistência, né? Então vamos desenhar o circuito. Vamos lá então. O que eu sei? A chega em C. A chega em C. C chega em D, tá vendo que C chega em D. Vou pôr o D aqui em cima. C chega em B. E D chega em B. Bom, então vamos lá. A chega em C. Deixa eu ver aqui. Eu sei, Maria Eduarda, que eu falei que no final da última aula que eu ia refazer ela. Por isso. Então vamos lá. A chega em C. Tem um de 8 aqui. Usei. A chega em C. Tem outro de 8. Tá aqui. C chega em D. Tem um de 12. C chega em D. Tem um de 12. Usei. C chega em D. Tem outro de 12. Usei. Esses dois estão eliminados, está entre D e D. C chega em B, tem um de 12. D chega em B, tem um de 6. Pronto, acabou o exercício, ó. 8 paralelo com 8, você sabe quanto que dá? Dá 4. 12 paralelo com 12, você sabe que dá um de 6. Então, vamos redesenhar. Aqui está o A. Aqui está o C. Aqui está o B. E aqui está o D. Vamos lá. A chega em C, 4. C chega em D, 6. D chega em B, 6. C chega em B, 12. O que eu sei? Quando eu olho agora, eu vejo que esse 6, ó, estão em série. Então, o que ficou? Ficou assim.
Deixa eu fazer diferente. AC é 4. 6 com 6 é 12. 12. Então, aqui eu tenho os pontos A, C, B. 12 paralelo com 12, você sabe que é quanto? 6. Então, sobrou 6 mais 4. Sobrou 6, sobrou 4, mais 6. 4, mais 6. A, C, B. Resistência entre A e B. 10 ohms. Tá aí. Promessa cumprida. Tá certo? Qual a diferença do outro jeito que eu havia feito? Eu havia feito mantendo aí a mesma estrutura do exercício, né? Eu tinha feito mantendo ele assim, inclinadinho e tal. Que mostra que você pode mexer no jeito que o desenho é feito, desde que você faça o negócio coerente. Desde que não altere a estrutura lógica do exercício. Perfeito? Então vamos lá, vamos falar de instrumentos de medidas. Esses exercícios que estão aqui, nós vamos fazer todos, também? Não se preocupar, não. Vamos lá. Vamos falar, então, de amperímetro e voltímetro ideal. Certinho? Então, vem comigo. O que é um amperímetro ideal? O que ele faz? O amperímetro, ele mede corrente elétrica. Olha o nome. Ampere. Peguei o trem errado. Ampere. Metros. Não é metros, né? Medir, né? Medir corrente. Então, é um instrumento utilizado para medir corrente. Ele é chamado de ideal. Por que eu chamei ele de ideal? Porque, na realidade, os instrumentos utilizados para medida de corrente, de tensão, eles têm, nos seus elementos, algumas resistências. Então, ele faz essa aferição através de um desvio, que nós chamamos de shunt. Para nós aqui, o amperímetro ideal não tem esses desvios. O que ele vai fazer para nós? Ele vai medir a corrente sem interferir na resistência total do circuito. Então, ele mede a corrente sem interferir na resistência total do circuito. Como que eu uso o amperímetro? Eu uso o amperímetro colocando ele em série com o elemento que se deseja medir a corrente. Como é que eu uso o amperímetro? Colocando ele em série com o elemento que se deseja medir a corrente. Como ele é colocado em série, quando a gente coloca um elemento em série, ele divide tensão, né? Pois então, o amperímetro não vai dividir tensão. Por quê? Porque a resistência interna dele é desprezível. A resistência interna dele, nós falamos que vale 0. Ou seja, ela é muito, 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 muito pequena. Isso tudo é para garantir que o amperímetro não altere a resistência equivalente do circuito. Por isso que a resistência interna dele é 0. Então, como eu vou usar? Eu vou usar ele em série. Olha para esses desenhos aqui, ó. Vamos entender isso aqui. Imagine aqui a situação, ó. Isso aqui é um gerador, é uma fonte de tensão. Está passando aqui uma corrente de 10 amperes. 10 amperes aqui, ó. Essa corrente que está passando aqui é 10 amperes. 10 amperes. Toda vez que eu vou falar de amperímetro e de voltímetro, eu tenho que citar uma situação que aconteceu comigo na minha época de cursinho. Eu fiz cursinho há pouco tempo. Meus colegas de turma, a gente sempre estudava junto na biblioteca. Aí um colega uma vez falou assim: Alan, eu não sei trabalhar com amperímetro, eu não sei trabalhar com voltímetro. Aí eu virei para ele e falei assim: como assim? Você não sabe? Qual que é o problema de você usar amperímetro e voltímetro? Ele falou: não, Alan, eu não sei usar esse equipamento. Eu falei: cara,
Você não tem que saber usar. Como não? Não tem. Você sabe calcular DDP, a corrente em trechos do circuito? Aí meu colega respondeu, sim, eu sei. Mas então você sabe usar voltímetro, você sabe usar amperímetro. O amperímetro, no nosso que nós estamos trabalhando agora, ele é um aparelho que vai dizer para a gente qual que é a corrente que está passando em determinado trecho do circuito. O que você tem que fazer? Calcular a corrente pelos mecanismos que você sabe calcular a corrente. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff, equação do gerador, lei de Pouillet. Entendeu? Calculou a corrente naquele trecho, vocês sabem a leitura do amperímetro. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. A corrente que passou 10 amperes aqui é 10 amperes. Que corrente é essa aqui, então? Qual a leitura do amperímetro A1? Ah, você não calculou a corrente que encontrou 10? Então, amperímetro A1 é 10 amperes. O amperímetro A2 vai ler 10 amperes. O amperímetro A3, a corrente está passando na lâmpada, está passando nele, lê também 10 amperes. Sem medo de ser feliz. Fácil, não tem segredo. Essa bateria aqui, ó, esse gerador, está fornecendo 10 amperes para a gente de novo. A corrente que chegou aqui, ó, é 10 amperes. Então, aqui, como são duas resistências iguais, aqui por cima está passando uma corrente de 5 amperes. E aqui por baixo, uma corrente de 5 amperes. Qual a leitura do amperímetro A1? 5 amperes. Do amperímetro A2? 5 amperes. Chegou nesse nó aqui, ó, saiu quanto? 10 amperes. Qual a leitura da corrente do amperímetro A3? 10 amperes. Você está vendo? O amperímetro não interfere na leitura, na resistência do circuito, desde que ele esteja instalado de maneira correta. De maneira correta, o amperímetro mede a corrente elétrica. A resistência interna dele é zero. A resistência interna dele é desprezível. Então, eu calculo a corrente que passa no circuito, calculo a corrente que passa no trecho que eu quero, e esse valor que eu calculei é o valor da corrente lida pelo amperímetro. Sem muito desafio, né? Olha para isso. O que faz um voltímetro? O voltímetro, ele vai medir, ele vai ler a quantidade de DDP, a quantidade de tensão. Ele vai me dar como resposta a voltagem entre dois pontos do circuito. Ah, então eu estou medindo a DDP, medindo a DDP, a voltagem, a diferença de potencial. Como que eu ligo o voltímetro? O voltímetro ele sempre é ligado de maneira correta, em paralelo com quem eu quero medir a tensão. O voltímetro ele é ligado em paralelo com quem? Com o elemento que eu quero medir a tensão. A resistência interna do voltímetro, é praticamente infinita. A resistência interna dele é muito grande. Muito grande. Enquanto do amperímetro a resistência interna dele era zero, a do voltímetro, que é zero, a do voltímetro, ela é muito grande, ela é praticamente infinita. A resistência tende ao infinito. Por quê? Por o simples motivo, turminha, que quando a corrente chega aqui, ó, ela vê um caminho que tem uma resistência, R', um R pequeno, e um outro caminho onde a resistência é imensa. Então, a corrente ela passa obrigatoriamente pela resistência. Ela não divide. Então, a resistência do voltímetro é muito grande, ó. De maneira que, quando o voltímetro é ligado ao circuito de maneira correta, não passa a corrente por ele. Por quê? Porque a resistência dele é imensa. Alan, você está insistindo muito na palavra correta. Tô. Porque tem muitas questões, eu vou trabalhar com vocês isso na próxima aula, tanto quanto o voltímetro quanto o amperímetro são ligados de maneira errada. E aí, amigão, complicou tudo. Ou não, né? Se você já tiver malícia, não vai ter problema. Porque se o amperímetro for ligado em paralelo, ele faz um curto. Se o voltímetro for ligado em série, que é a maneira errada, ele provoca um circuito aberto.
Por quê? Porque a resistência é muito grande, não passa corrente por ele. Ana Laura levantou a mão. Fala, Ana Laura. Professor, isso aí da resistência não passar por ele quer dizer A assim que corrente não a passar por ele. corrente da corrente não passar por ele quer dizer assim que a corrente ela prefere resistência que tem menos ohms? É, É verdade isso? verdade. É pura Ah, verdade. entendi. O que é resistência, Ana Laura? Né? Dificuldade oferecida a passar da corrente? Você quer o caminho mais fácil ou com mais dificuldade? Bom, a corrente também é igual a gente, que é o de menor dificuldade. Então, quando ela esbarra no voltinho de ver que a resistência é imensa, não passa a corrente. Veja bem, eu estou falando de amperímetros e voltímetros ideais. Tá certo? Para deixar isso mais interessante, só resta uma coisa. Exercício. Vamos lá? Calcula para mim a leitura dessa corrente aqui, ó. A leitura desse falei errado, desculpa. Calcula a leitura desse amperímetro para mim. 1 minuto para vocês. Quem acabar de fazer, manda para mim a resposta no chat, por favor. Estou aguardando. Vamos lá, então? Um circuito elétrico representado no diagrama abaixo contém um gerador ideal de 21 volts, ou seja, DDP é 21 volts, né? A máxima voltagem que ele libera é 21 volts. Com resistência interna desprezível, alimentando 5 resistores. Qual o valor da medida da intensidade da corrente elétrica expressa em amperes que percorre o amperímetro A conectado ao circuito elétrico representado? Bom, vamos lá, quer saber a corrente lida pelo amperímetro. Fácil. Veja bem, a corrente sai do polo positivo, chamar de I. Ela vai dividir aqui, ó, I1, I2, chamar de 2, I1. Essa corrente vai sair aqui, vai passar aqui, ó. Esse é o valor de I. E esse é o valor de I. Você concorda comigo que o meu circuito, com exceção dessas duas resistências aqui, ó, o 3 e o 6, o resto está tudo em série? Eu estou falando isso aqui, ó. Já vou fazer o paralelo de 3 e 6. Esse de 1, esse de 1 e esse de 3 estão em série. Então, é 5. Vou colocar 5 aqui embaixo. Ó. Aqui nós temos 21 volts. Olha só, vou chamar esse nó aqui, ó, de nó A. E nó B. Então, aqui, ó, A e B. Quanto vale a resistência entre A e B? Resistência entre A e B. Os dois não estão em paralelo? Se está em paralelo, eu faço o quê? Produto pela soma. 3 vezes 6. Deixa eu fazer devagarzinho aqui. 3 vezes 6, que divide 3 mais 6. Então, minha resistência entre A e B, 18, que divide 9. Resistência entre A e B, 2 ohms. De onde eu tirei aqueles 5? Tirei daqui, amigão, ó. 1 mais 3 mais 1. 3 mais 2, 5.
Tudo bem, entendeu agora? De onde veio o 5? Beleza. Então, entre A e B, eu tenho uma resistência de 2 ohms. Entre A e B, eu tenho uma resistência de 2 ohms. Por nada. Então, vem cá. Esses dois aqui não estão em série? Então, não vou nem só associar, não, a gente já sabe que dá 7, né? Então, vou fazer assim, ó. U igual a R vezes I. Aqui é 21, aqui é 7 e aqui é a corrente total. Minha corrente é 3 amperes. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui, ó, sai 3 amperes. Por essa resistência aqui, ó, passa 3 amperes. Aqui no ponto A está chegando 3 amperes. E essa corrente está dividindo parte para 3 e parte para 6. Então, o que eu vou fazer? Vamos calcular a DDP entre A e B. Por que eu vou calcular a DDP entre A e B? Ué, porque o 3 e o 6 não estão em paralelo? Não estão na mesma DDP? O que é DDP entre A e B? Eu vou fazer RAB vezes I. A DDP entre A e B é RAB é 2 vezes 3. Portanto, a DDP entre A e B é 6 volts. 6 volts? É. Então, eu quero o valor da corrente em 1? Quero. Como é que eu vou encontrar a corrente em 1? Fácil. A DDP entre A e B é igual a 6 vezes I1. Eu não tenho a DDP entre A e B? Então, tem essa resistência, encontra a corrente. Aqui é 6, aqui é 6 e aqui é I1. E I1 vale 1 ampere. Então, chega a 3 amperes. Por aqui, ó, por esse amperímetro, passa 1 ampere. Do outro lado, passa quanto? 2 amperes. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou chamar vou pôr o ponto B aqui. Vou pôr o ponto A aqui. Eu só tirei aqui de dentro. Entre A e B, eu estou pondo um voltímetro. Olha só. Qual a leitura desse voltímetro? Eu sei a leitura desse voltímetro? Eu sei a leitura desse voltímetro? Eu sei a leitura desse voltímetro? Sei, ué. A leitura desse voltímetro é a leitura dos pontos AB. Quem está entre A e B? 6 volts. Então, a leitura daquele voltímetro, ó, é 6 volts. Que legal, professor. 6 volts. Alain, e se eu colocasse um voltímetro bem aqui, ó? V2. Qual a leitura de V2? Ué? Não é uma resistência? R vezes I. 3. A resistência não é 3? A corrente não é 3? Aqui não é 3 amperes? 3 vezes 3. Então aqui é 9 volts. 9 volts. Se eu pôr esse voltímetro aqui, ó, nesse ponto aqui, que é B, e aqui é C, por exemplo, a leitura desse voltímetro V2 é 9 volts. Fácil, apenas utilizando R vezes I. Tranquilo? Veja bem, Ana Clara, eu não quero, não é a resistência, a corrente que passa pelo amperímetro. Para eu encontrar a corrente, olha só, vou escrever aqui, ó. U é igual a R vezes I. Para eu encontrar a corrente, eu tenho que saber a resistência e a DDP. Então, o que eu fiz? Calculei a DDP entre A e B. Entre A e B. De onde eu tirei essa DDP entre A e B? Daqui, ó. Peguei o equivalente. Com o equivalente, a corrente total, eu encontro a DDP entre A e B. Então DDP entre A e B é igual a R entre A e B vezes I?
Então, eu encontrei, que vale quanto? 6 volts. Beleza. Então, a DDP é 6 volts? É. A DDP não é R vezes I? Sim. Eu volto lá nele, só que agora eu não vou usar o equivalente. Eu vou usar as resistências que estão em paralelo. A DDP não deixou de ser 6 volts, porque eu saí do 2 ohms e voltei para o paralelo deles. Aqui é ainda 6 volts. Então, 6 igual a 6 vezes I. Encontra a corrente. É essa habilidade de ir e voltar que nós vamos desenvolvendo, você vai ter que desenvolvendo. Ajudou, Ana Clara? Por que a resistência é 6? Ué, porque ele fala que ele me deu ela aqui, né, claro? Ó. Ele me deu ela. Não quer a corrente que passa nessa resistência? O perímetro não está aqui? Entendeu mesmo, Ana Clara? Claro, também acho, Maria Eduardo. Ótimo, tem que fazer isso mesmo. Não entendeu? Levanta a mão e fala, me ajuda aqui. Então vamos ver, vamos avançar? Então, não sei que. Às vezes acontece o trem aqui que eu não sei. Façam para mim esse aqui agora. Olha como esse aqui agora é bom. Faça esse para mim. Esse é rapidinho, é simplesinho. Faz nem cócega no cérebro, mas é um bom começo. Faz ele para mim. Muito bem, vamos ver, vamos ver. Olha o que ele me fala aqui. Calcule a corrente em amperes medida pelo amperímetro A do circuito. Simplesinho, vamos lá? Vocês concordam comigo? Vou chamar aqui de ponto A. Ponto B, que também é B. Você concorda que esses dois aqui estão em paralelo? Está entre A e B, não é isso? Aqui é A. Então, vamos lá. Então, eu tenho o circuito aqui. 1 ohm. 2 paralelo com 2 dá quanto? 1 ohm. A, B. Tanto faz a corrente estar subindo quanto está descendo nessa questão. Então, eu vou colocar ela para cima. Aqui é mais, aqui é menos. 10 volts. Então, eu sei que o U igual a R vezes I. A DDP é 10. O R é 2. Eu quero o I. I é igual a 5 amperes. Onde está desenhado o meu amperímetro? Ah, o meu amperímetro está aqui, ó. Então, a corrente que está passando aqui no meu amperímetro, a corrente está saindo aqui, ó, é 5 amperes. A corrente que passa aqui é 5 amperes. 5 amperes. Que desce aqui é 5 amperes. Que vai passar pelo amperímetro é 5 amperes. São 5 amperes, né? Beleza, acabou o exercício. Ah, e se eu perguntasse que corrente passa aqui? Aqui não está chegando 5 amperes?
Então, são dois caminhos idênticos? Aqui em cima é 2,5. E aqui embaixo, 2,5 também. Fácil, não é? Tranquilo. Eu também acho. Também acho. Beleza. Mais uma questão. Muito bem, que mandou aí a resposta letra C. Parabéns, parabéns. Essa aqui é boa. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça, mas é muito boa. Podem fazer. Quem já conseguir, manda para mim a resposta. Sim, Thiago, claro. Vou soltar uma lista para vocês. Estou avançando na matéria, não se preocupar, não. Vamos lá, pessoal? Olha só para essa questãozinha aqui, que coisinha interessante. Considere um determinado estudante utilizando resistores disponíveis no laboratório da escola. Não sei o gabarito, Maria Clara, não estou lembrado dele. Mas vamos lá, vamos fazer. Montou os circuitos mostrados abaixo. Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou um voltímetro V para medir a tensão e um amperímetro A para medir a corrente. Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, olha aí, amperímetro e voltímetro ideal, do jeito que a gente gosta, os valores medidos pelo voltímetro situação 1 e amperímetro situação 2 foram respectivamente. Então, vamos lá. Olha para a situação 1. Chamarei de S1. Você concorda comigo que os três estão em série? 60, 40 e 20? Então, quem é a minha resistência equivalente? 60 mais 40, 60. Mais 40, mais 20. A minha resistência equivalente é 120 ohms. Beleza? Então, vem cá. Quem que é DDP? É só aplicar a primeira lei de Ohm, eu tenho U igual a R vezes I. Então, a DDP é 12. Meu R é 120 vezes I. Minha corrente é 12 sobre 120, 0,1 ampere. Então, a corrente que sai aqui, ó, é 0,1 ampere. A corrente que vai passar aqui, que vai passar aqui, que vai passar aqui é 0,1. Então, como é que eu encontro a leitura do voltímetro? Ó? Leitura do voltímetro. Ué, U igual a R vezes I. Eu quero a DDP. O R vale 40. O I vale 0,1. 40 vezes 0,1. Leitura do voltímetro.
4 volts. Como a leitura do voltímetro é 4 volts, de cara eu estou eliminando a letra A, letra C e letra E. Beleza, fizemos aí a situação 1. Vamos para a situação 2? O que eu tenho na situação 2? Situação 2 eu tenho esses 3 em paralelo, ó, 20, 30 e 60. Olha, o que eu vou fazer? Vou fazer o paralelo, inicialmente. Vou fazer o paralelo que eu tenho 60, 30 e 20. 60, 30 e 20. Ah, vou fazer o paralelo de 60 e 30. Pode? Claro que pode. Quem que é o paralelo de 60 e 30? Ah, vamos lá, ué. Vou jogar um verde ali para você ver o que eu estou pegando. Estou pegando aqui, eu estou fazendo o paralelo desses dois. Mas quem que é esse paralelo? Chamar de R1. É produto pela soma. 30 por 90 dá 3. 60 por 3, 20. Então, R1 é 20 ohms. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, olha só que coisa interessante. Ó. Eu tenho que aqui vai surgir um de 20. E aqui embaixo eu tenho outro de quanto? 20. 20. E minha fonte é uma de 12 volts ainda. Não mudou minha fonte, não. Ó. 20 paralelo com 20. 20 paralelo com 20 dá um de 10, você concorda? Então, minha resistência equivalente aqui, ó. (10), 12 volts. E eu quero a leitura do amperímetro, que está aqui, ó. Meu perímetro está aqui, ó. Ué, acabou o exercício. Só aplicar o igual a R vezes I. Ué, que é aqui, ó. É a mesma, né? U igual a R vezes I. O é 12, o R é 10, I. O I na situação 2 é 1,2 ampere. Isso aqui é a nossa situação 2. Tá aí. Resposta, letra B. Tem sim, Júlia. Tem sim. Tem como calcular a resistência dos 3 de uma vez só. Tem sim. Como é que seria? Seria isso aqui, ó. Se você quiser fazer, seria usando essa equação aqui, ó. Vou tirar isso daqui. Seria isso aqui, ó. 1 sobre REC, 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. Eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque agora vocês estão começando a pegar habilidade. Ó, 60 e 30 é igual a 6 e 3. Ó. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 9. 60 vezes 30 sobre 90. Entendeu? Você vai começar a pegar habilidade. E vai ser rápido. Tranquilo? Olha, pessoal, que coisa interessante, hein? Falta menos de 1 minuto para acabar minha aula. Tanto passou rápido. Como o tempo passa rápido, a gente se diverte, né? Caramba! Próximo encontro nosso, eu vou trabalhar com vocês mais exercício, tá certo? De amperímetro e voltímetro, e vou montar um materialzinho para vocês se divertirem, uma listinha. E para encerrar, uma pequena e breve leitura de minutos de sabedoria para a gente. Vamos ver o que vai sair para a gente?
Vamos lá? Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Não lance aos outros o veneno que lhe haja penetrado na alma. Se você tiver tido uma decepção, avise-o de que poderá vir a sofrer, mas conforte sua alma. O desalento é um veneno. Não envenene seus amigos. Dê-lhe alegrias, que é o melhor remédio que o céu fornece aos homens, capaz de curar todas as outras chagas. Galera, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado aí pela parceria, mestre Ítalo. Uma boa semana para todos vocês. Obrigado pela presença na aula de 114 pessoas. Obrigado mesmo. E que essa semana seja boa para todos nós, tá certo? Já vou subir a aula. Valeu, obrigado pela atenção. Vida longa e próspera a todos. Forte e caloroso. Um distante abraço. Até mais. Um abraço. Com Deus. Tchau. Boa tarde, meninos. Tchau. Tchau, meninada.